Nossa aula é sobre função logarítmica. A função logarítmica de base b é definida como f de x, que é igual a log de x na base b, com b real. Este valor de b é um número positivo e também diferente de 1. A função inversa da função logarítmica é a função exponencial, já conhecida por nós. O logaritmo de um número é definido como o expoente, ao qual se deve elevar a base para obter o número x, ou seja, eu tenho aqui log de a na base b. O a é o logaritmando. Este b é b de base. Ele está sempre nesta posição. A letra poderia ser qualquer uma outra. Foi colocada aqui B por mim para que vocês localizassem que aqui é a base. Então, log de A na base B é igual a um determinado valor x. Este x é o que a gente chama de logarítmico. A é o logaritmando, B a base e x é o logaritmo. Como é que eu posso calcular este valor x? Para se calcular o log, é necessário transformá-lo na sua função inversa, que é justamente a função exponencial. E como é que a gente faz isso? O valor da base do log é o mesmo valor da base da função exponencial. O valor logarítmico é justamente o expoente da nossa função exponencial ou equação exponencial, já que nós estamos colocando aqui uma igualdade. Porque este valor x desconhecido é expoente. Porque x, que sendo variável, o valor a ser descoberto, ele vai ser o expoente da função ou da equação exponencial devido ao fato da função ou equação exponencial, a variável estar localizada no expoente da base. E o nosso a, que é no log o logaritmando, será justamente o valor da igualdade desta equação exponencial. Então, eu transformo o logarítmico em exponencial. Vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui f de x é igual a log de x na base 3. X é a variável, que é por isso, para encontrar este valor, eu transformo numa exponencial. Um outro exemplo, eu coloquei que a f de x seria o quê? Log de x na base 10. Quando eu tenho base 10, eu não preciso colocar. Não é necessário. Eu posso simplesmente colocar log de x. Subentende-se que esta base é 10. Se ela não for 10, é necessário colocar. É obrigatório colocar. Ela sendo 10, ela fica como sendo facultativo. O domínio da função logarítmica. O domínio ou a condição de existência. Porque quando a gente fala do domínio de uma função, a gente está falando da situação. Qual é a condição para que esta função exista? No nosso caso, é função logarítmica. Então, o domínio de uma função representa os valores de x, onde a função será definida. No caso da função logarítmica, devemos levar em consideração as condições de existência do logaritmo. Portanto, o logaritmando deve ser positivo, a base,
também deve ser positiva e também diferente de 1. O que você observa nessa informação? Que o logaritmando é positivo e que a base também é positiva e é diferente de 1. Então, eu não posso colocar logaritmando negativo, menos 2, menos 4, menos... Não posso. Nem tampouco a minha base. Outra observação é que a base do log não pode ser 1. Veja, log de A na base B. O logaritmando é A e A é maior do que 0. A base B, a base é maior do que 0. E quando dizemos que ela é maior do que 0, simplesmente ela poderia tomar a posição do número 1. Logo, é necessário fazer esta distinção, dizendo que ela é diferente de 1. É um número maior do que 0, mas diferente de 1. Exemplo. Determine o domínio da função log de x mais 3 da base 2. Nesta situação, nós já temos a base com o valor 2, conhecemos, e este valor 2 ele é maior do que 0 e também é diferente de 1. O que nós vamos analisar é qual o valor que x poderá assumir para que este logaritmando seja maior do que 0, seja um número positivo. Então, o que é que eu faço? Eu pego o logaritmando e digo que x mais 3 é maior do que 0. Eu vou resolver esta inequação. E como é que eu faço? Da mesma maneira que eu faço uma equação. Eu desloco o valor que não possui x, que estiver antes do sinal de desigualdade, porque maior que, menor que, ou maior igual, ou menor igual, é um sinal de desigualdade. Ele afirma que um lado da igualdade ou da desigualdade é maior do que o outro, ou menor do que o outro. Então, como esse 3 ele é um valor positivo, ele vai ser deslocado para depois do sinal de desigualdade, então ele vai mudar de sinal, fica menos 3. Assim, nós podemos dizer que o domínio é um x que pertence aos reais. É necessário frisar que ele pertence ao conjunto dos números reais, porém, este valor x ele é maior do que menos 3. Aí você pergunta assim, mas não foi dito que o logaritmando teria que ser um valor positivo? Sim. E por que eu estou dizendo que x pertence aos reais? Quando eu digo que x pertence aos reais, eu estou afirmando que x pode ser um número negativo, pode ser um número 0, pode também ser um número positivo, pode ser uma fração, é verdade. É isso mesmo que eu estou afirmando. Porém, o meu logaritmando, ele não é só x. O meu logaritmando é x mais 3. Então, x pode assumir valores de tal forma que não torne o logaritmando negativo. Por isso que foi dito que x é um número maior do que menos 3. Quando x for menos 2 é um número maior do que menos 3. E substituindo menos 2 no lugar do x, fica menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 vai ficar igual a 1, e 1 é maior do que 0. Aí você diz, mas está sendo igual a 1, mas essa observação de ser diferente de 1 não é para o logaritmando, é para a base. A base é que precisa ser um número positivo, maior do que 0, mas não pode ser 1. Vamos agora analisar uma outra questão. Nessa questão, eu coloquei não só variável no logaritmando,
como coloquei na base. E para eu analisar a condição de existência desta função logarítmica, eu preciso saber quais os valores que x poderá assumir. O meu valor de x, ele tanto é x para a base, como é x para o logaritmando. Ele é o mesmo valor, é a mesma variável. Não são de variáveis diferentes, para que eu pudesse ter valores diferentes para essa função. Eu estou dizendo que o logaritmando é 2x mais 6 e que a base é x menos 2. Então, eu vou analisar a condição de existência e vou definir quais são os valores que x pode assumir que seja verdadeiro, não só para o logaritmando, como também para a base. Meu primeiro passo foi analisar a minha base. O que é que diz a minha base? A minha base precisa ser um número maior do que 0. Porém, ela precisa também ser diferente de 1. Eu não posso colocar nenhum valor aqui, a x, que subtraído 2 vai me dar um valor igual a 1. Porque a base não pode ser 1. Então, eu vou primeiro analisar a questão de diferença. Eu digo, x menos 2 tem que ser diferente de 1. Logo, esse 2 que está positivo passa para depois do sinal de desigualdade, de diferença no caso. Então, ele está negativo, ele passou positivo. E 1 mais 2 dá 3. Então, o que é que eu posso dizer? Que x não pode ser de forma alguma 3. Porque se x for 3, e no caso sendo substituído por 3, 3 menos 2, vai me dar como resultado o 1. E a base não pode ser 1. Um outro valor que eu vou analisar é que x menos 2 precisa também ser um número positivo. Tem que ser maior do que 0. Não é o x que tem que ser maior do que 0. É o x menos 2 que precisa ser maior do que 0. Logo, se x assumir um valor que torne este número menor do que 0, ou até mesmo o próprio 0, não será solução, não estará no nosso domínio, não estará dentro da condição de existência desta função. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que x menos 2 é maior do que 0, desloco o menos 2 para depois do sinal de desigualdade, ele é negativo, ele passa positivo, e eu fico dizendo que x precisa ser um número maior do que 2. Eu coloquei este gráfico aqui, que representa justamente o eixo x, porque eu estou trabalhando com x. Então, esse eixo precisa ser horizontal. Este meu eixo, ele é lilás. E eu, como disse que os valores de x eram valores maiores do que 2, então eu estou pegando esses valores em vermelhos que são maiores do que 2. Este tracinho está representando o meu 2. Mas eles são todos os valores maiores do que 2. Esse tracinho aqui, ó, o valor 2, não faz parte do meu domínio. Mas eles são números maiores do que 2. Então, eles podem ser 4, 5, 6, ou então 2,77. Ele pode ser 2,99, só que não pode também ser 3, porque o x foi dito que era diferente de 3. Ele pode ser 3,000001, mas ele não pode ser 3. Então, essa representação é essa parte vermelha que representa todos os números maiores do que 2, exceto 3, que está na bolinha branca, dizendo que ele foi excluído desta reta. A outra situação que nós vamos analisar é o logaritmando. E o logaritmando diz que ele precisa ser um número positivo.
Para ele ser um número positivo, é necessário apenas que ele seja maior do que 0. Ele pode ser 1? Pode. O logaritmando pode ser 1. Quem não pode ser 1, volto a insistir, é a base. Então, 2x mais 6 tem que ser maior do que 0. E a gente, resolvendo essa situação, a gente desloca esse 6 para depois do sinal de desigualdade, como ele é positivo, passou negativo. Esse 2 que está multiplicando passa para depois do sinal de igualdade, na operação inversa da multiplicação, que no caso é a divisão, é por isso que ele está aqui em forma de fração. E menos 6 dividido por 2 vai dar como resultado menos 3. Então, meu valor de x é um valor maior do que menos 3. Se ele é maior do que menos 3, eu também coloquei uma reta aqui, também em lilás. Porém, o valor que eu estou dizendo que vai assumir para o logaritmando é um número em que ele tem que ser maior do que menos 3. Se ele é maior do que menos 3, ele pode ser menos 2 para o logaritmando. Ele pode ser o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, né? E os números que estão entre esses números inteiros, podendo ser fracionário ou até mesmo um número decimal. Uma dízima periódica também pode ser solução. Porém, este valor, para que eu possa dizer que ele está dentro da condição de existência ou do domínio desta função, ele precisa ser bom tanto para o logaritmando como para a base do logaritmo. Eu peguei esta reta e coloquei nesta posição. Nós temos aqui, ó, menos 3, e tudo que é vermelho aqui faz parte do nosso domínio. No caso, para a nossa condição de existência de acordo com o logaritmando. E aqui abaixo eu coloquei o da base, que também é uma representação em lilás, mas que os valores teriam que ser maior do que 2. Para que este valor x possa ser solução da minha equação ou da minha função logarítmica, este valor x tem que estar possível tanto para o logaritmando como para a base, como eu tinha dito antes. Logo, eu vou passar essa reta pontilhada para que a gente possa observar a partir de quais valores essa situação é verdadeira. Ela é verdadeira a partir do número 2. Então, o que é que você observa? Que para a condição de existência ou domínio da minha função, é necessário que os valores de x possam ser escolhidos dentre os números maiores do que 2. Porém, não podendo ser 3. Então, o meu domínio vai ser um x que pertence aos reais, tal que x é maior do que 2, porém, ele também é diferente de 3. A gente observou aqui que ficou nítido, que ficou sendo representado como fosse a base. A base fosse ela que determinasse a condição de existência. Não, não é isso. Poderia ser que eu colocando uma função aqui, uma equação aqui de primeiro grau ou até mesmo de segundo grau, tanto faz, a gente encontrasse justamente a base mais extensa e o logaritmando mais reduzido. O que a gente vai analisar é quais valores tanto são bons para a base como para o logaritmando. A partir daí é que a gente define a condição de existência ou o domínio da nossa função ou da nossa equação. É importante a gente salientar que o domínio ou a condição de existência, ele nos diz quais os valores que x pode assumir.
no domínio ou na condição de existência, ele dá um leque de valores que x poderá assumir. Ao resolver nossa equação ou colocarmos os valores de x, a gente pode traçar o gráfico dessa função, certo? Ou então resolvendo esta equação. Gráfico da função logarítmica. De uma forma geral, o gráfico da função y igual a log de x na base b está localizado sempre no primeiro e no quarto quadrante. Devido a quê? Devido ao fato de x ser um número maior do que zero. Eu não posso colocar no logaritmando valores negativos. Então, se x vai ser valores maiores do que zero, x eu estou falando do logaritmando. Além disso, a curva da função logarítmica não toca o eixo y e corta o eixo x no ponto da abscissa igual a 1, pois y igual a log de 1 na base b é igual a zero para qualquer valor de b, quer dizer, para qualquer valor da base. A base pode ser 2, 3, 4, 5. Se o logaritmando for 1, o valor do log será zero. Vamos entender melhor o que a gente está colocando aqui. Este aqui é o gráfico da minha função logarítmica. Esta função, a gente olhando para ela, a gente observa que quanto maiores os valores de x, maior serão os valores de y. Mas essa curva, né, ela vem intensiva, mas ela começa a decair, tá vendo? Ela vai mais fraquinha. Essa função é uma função inversa da exponencial. E a gente vai ver o gráfico de ambas as funções, tanto a função logarítmica como a função exponencial, para que a gente possa entender melhor. Isto acontece também a partir de um eixo de simetria. A gente vai ver logo agora. Porém, antes disso, eu vou fazer uma outra observação, que é justamente sobre a questão da função crescente e da função decrescente. Quando é que uma função é crescente? A minha função logarítmica será crescente quando a base for um número maior do que 1, ou seja, b é maior do que 1. Então, toda vez que eu tiver a base maior do que 1, a minha função logarítmica ela é crescente. Vamos colocar aqui, f de x é igual a log de x na base 2. Como essa base é um número 2, eu já entendo que essa minha função ela é uma função crescente. Eu coloquei aqui alguns valores. Eu coloquei para verificar se essa função é crescente, o que é que nós precisamos fazer? Atribuir valores para x. E a partir daí, colocar esses valores de x na equação ou na função e observar qual é o valor imagem. Imagem é o valor de y. Qual o valor imagem que nós vamos obter a partir do momento que colocamos estes valores escolhidos de x, valores do domínio. Então, eu observo que quando eu coloquei o 1/4, eu obtive menos 2 como imagem. Quando eu coloquei 1/2, eu obtive menos 1 como imagem. Quando eu coloquei o 1, eu obtive o 0 como imagem, como a gente já sabia, né? Quando eu coloquei o 2, eu tive o 1 como imagem. Quando eu coloquei o 4, eu tive o 2 como imagem. Aí você diz, mas como eu posso calcular isso? Usando justamente a definição, o que a gente viu anteriormente. Mas para que a gente fique mais por dentro, mais entendendo mais do conteúdo, eu resolvi calcular cada um deles. A função dada foi y, que é igual a log de x na base 2. No lugar desse x, eu vou colocar 1/4. Então, eu fiquei com y é igual a log de 1/4 na base 2. Para eu fazer isso, para eu calcular o valor de y, eu preciso transformá-la em uma equação exponencial.
E a gente observa que aqui o 2 é a base do log. Ele também será a base da minha equação exponencial. O logaritmo é justamente o expoente da minha base. E o logaritmando é justamente a igualdade. É este valor numérico que eu vou colocar de base igual para que eu possa encontrar o valor numérico no expoente, já que o y é o expoente desta base. O que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 4 e colocar ele na forma de potência. Então, ficou 1 meio elevado a 2. Né? Porque 4 é 2 vezes 2. 2 elevado à segunda. E 1 elevado à segunda é sempre 1. Então, eu estou colocando isso aqui, 1 meio, né, elevado ao mesmo expoente. O que é que acontece? 1 meio ainda não é a mesma base do valor antes do sinal de igualdade. Então, eu vou inverter essa base. Quando eu inverto a base, a minha base passa a ser 2. Mas o meu expoente, que era positivo, ele agora vai para o valor negativo. Agora que as bases são iguais, eu posso igualar simplesmente o expoente. E o valor de y é menos 12, como a gente já tinha visto na tabela anterior. Da mesma forma, nós vamos calcular substituindo os outros valores. Quando x for 1 meio, então fica log de 1 meio na base 2. Sempre esta base do log continua sendo a base da equação exponencial. O logaritmando é a nossa igualdade e o y é justamente o expoente da minha base. Agora, invertendo esta base, nós ficamos com 2 elevado a menos 1. E como as bases são iguais, a gente tem que y é igual a menos 1. Vamos fazer a mesma coisa quando x for 1. Substituindo agora, ficamos log a base elevado a y, no caso, 2 elevado a y é igual a 1. 1 em potência é 2 elevado a 0, já que a base é 2. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Como as bases são iguais, então y é 0. No outro caso, substituindo o x agora por 2, nós ficamos log de 2 na base 2. A base 2 está elevado a y e vai ser igual ao logaritmando, que no caso é 2. O nosso expoente aqui, ele é 1, porque as bases são iguais. Então, y é 1. O outro vai ser substituído esse x por 4. Ficamos com y igual a log de 4 da base 2. Este y é sempre o expoente da minha base. Ele é o logaritmo. E aí o 4, que é o logaritmando, é quem eu vou colocar em forma de potência para que fique igual à base do log, que no caso aqui é a base da nossa equação exponencial. Então, eu fico com 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 2. Como as bases são iguais, os expoentes também necessitam ser iguais, devido ao fato de dizer que 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 2. Então, y é 2. Então, você observa que os valores de x eu fui aumentando de 1/4 para 1 meio, para 1 e para 2, e depois findei para 4. O que foi que você obteve nas imagens? Ela também foi crescendo de menos 2 para menos 1, para 0, para 1 e por final para o 2. Então, x cresceu e y também cresceu na mesma proporção. Então, o que é que você observa? Que esta função, ela é uma função crescente. Observando aqui, ó, de acordo com a tabela, a gente colocou os valores e eles foram aumentando. Você observou aqui que quando o x foi 1, né, ele tocou no eixo de x, tá vendo aqui? Porque o y foi 0. Quando o x foi 2, o y é 1. Quando o x foi 4, o y aqui, ó, 2. E assim, ó, quando o x foi 8, o y será 3. E assim sucessivamente até a gente
colocar todos os valores desta curva no plano cartesiano. Agora vamos analisar a função decrescente. Por sua vez, as funções cujas bases são os valores q maiores que zero e menores que 1, ou seja, o valor de b está neste intervalo. b é maior do que o número 0, mas também é menor do que 1. Toda vez que a base estiver neste intervalo, a gente considera esta função decrescente. Vamos ver um exemplo. A função f de x é igual a log de x, mas a base é 1 meio. Então, a base 1 meio é a base 0,5. É um número que está entre 0 e 1. Ele é a metade de 1. Então, esta função ela é uma função decrescente devido ao fato da base ser 1 meio. Vamos ver uma tabela. Calculamos a imagem de alguns valores de x desta função e os resultados encontram-se justamente na tabela. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez quando a gente estava representando a função logarítmica crescente. Foi colocado uma tabela, colocado os valores numéricos. Observe que eu estou colocando os mesmos valores. E vamos agora substituir os valores de x do domínio na função. A partir daí, vamos determinar o valor de y, que é a imagem de x, do elemento x do domínio. Então, log de 1/4 da base 1 meio é igual a 2. O log de 1 meio na base 1 meio é igual a 1. O log de 1 na base 1 meio é 0. O log de 2 na base 1 meio é menos 1. E o log de 4 na base 1 meio é menos 2. Vamos calcular, vamos fazer esses cálculos para que a gente possa ter uma ideia melhor sobre essa situação. Substituindo os valores de x. X sendo 1/4. Então, ficamos com y igual a 1/4 na base 1 meio. A base, como é 1 meio, ela vai estar sendo elevado a y, igual como a gente fez com a função crescente. A base aqui é 1 meio elevado a y, que é igual ao logaritmando, que é 1/4. Fatorando 1/4, ficamos com 1 meio elevado à segunda. Como as bases são iguais, o valor de y é 2. Agora, substituindo por 1 meio, o valor de x por 1 meio. Então, ficamos com y é igual ao log de 1 meio na base 1 meio. Esta base aqui, 1 meio, vai ser elevado a y e vai ser igualado ao logaritmando, que também tem um valor 1 meio. Então, como nós temos as bases iguais, então os expoentes também são. Então, o valor de y é 1. O outro valor é substituir o valor de x por 1. Então, ficamos com y, que é igual ao log de 1 na base 1 meio. A base 1 meio vai ser sempre elevada a y e vai ser igualada ao logaritmando, que no caso aqui é 1. Como a base é 1 meio e eu preciso colocar isto aqui, esse 1, na forma de base igual a 1 meio, eu preciso dizer que ela é 1 meio elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Como as bases são iguais, então y é igual a 0. Voltamos agora para colocarmos o valor de x como sendo 2. Então, y é igual ao log de 2 na base 1 meio. A base vai estar sempre elevado a y, que é o logaritmo, e igualado ao logaritmando. Eu preciso colocar as bases iguais, então eu vou inverter a base. Quando eu inverto a base, o expoente que era positivo passa a ser negativo. E y é igual a menos 1, já que as bases estão iguais a 1 meio. No outro valor, eu vou substituir x por 4, então eu fico com y, que é igual ao log de 4 da base 1 meio. A base é sempre o valor também de base da equação exponencial. O y é sempre o expoente da minha base, que é justamente o logaritmo.
e o logaritmando é 4. Eu preciso transformar esse 4 numa base de 1 meio. Fatoro 4 e a partir daí eu inverto para eu poder ter o valor igual. Então eu fico com 1 meio elevado a y é igual a 1 meio elevado a menos 2. Então, se as bases são iguais, é porque y é igual a menos 2. Resolvido mais os valores da tabela. Mas o que é que você observa agora com os valores? Eu coloquei os valores de x aumentando 1/4, 1 meio, 1, 2 e 4. Eles foram sempre dobrando. O que foi que aconteceu com as imagens y? Elas foram diminuindo, estava decrescendo. Então, quanto maior os valores de x, menor foram encontrados os valores de y, os valores correspondentes às imagens. Isso nos dá a clara certeza que esta função ela é decrescente. Notamos que, enquanto os valores de x aumentam, os valores respectivos das imagens diminuem. Constatamos que f de x, que é igual a log da base 1 meio de x, é uma função decrescente. Com os valores encontrados na tabela, traçamos o gráfico desta função. Note que, quanto menor o valor de x, mais perto do zero a curva logarítmica fica, sem, contudo, cortar, claro e evidente, o eixo de y. Esse valor aqui, dessa curva, que está representada pela essa linha azul, ela não toca o eixo y, ela chega bem próxima, mas ela não vai tocar o eixo y, nem tampouco cortá-lo, né? Passar para a parte negativa, porque é uma função logarítmica. Função exponencial. Aí você diz, a gente está falando sobre o log e a função exponencial. Olha, a inversa da nossa função logarítmica é a função exponencial. A função exponencial é definida por f de x, que é igual a elevado a x, com a real positivo e diferente de 1. Uma relação importante é que o gráfico das duas funções inversas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3, os quadrantes ímpares. Vamos observar. Desta maneira, conhecemos o gráfico da função logarítmica de mesma base. Por simetria, podemos construir o gráfico da função exponencial. Que esta função aqui, ó, este gráfico da função, era justamente o gráfico da nossa função log de x na base 2. A gente construiu este gráfico, a gente viu. Se eu passo uma reta, uma bissetriz nos quadrantes ímpares, o que é que eu observo? Eu observo o seguinte, que por simetria eu vou ter este gráfico aqui, que é esse exponencial de 2 elevado a x. A base do log é a mesma base da função exponencial. No gráfico acima, observamos que, enquanto a função logarítmica cresce lentamente, tá vendo? Ó, a nossa função exponencial cresce de forma bem rápida, porque elas são inversas, até nessa situação. Vamos observar agora o gráfico da nossa função exponencial e nossa função logarítmica. No caso aqui, ó, é o eixo de novo de simetria nos quadrantes ímpares. E eu traçando aqui, este gráfico aqui é o gráfico da minha função log. Se eu traço essa reta, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, e dobro esta folha, este pedaço aqui, ó, desse encontro, ele será aqui, ó, do 1 para cá, é do 1, e este outro será esse aqui, essa região aqui, esse traço aqui. Ambos tocando o eixo, no caso, a log
no ponto 1 e a exponencial y no ponto 1. Porque esta base aqui de A, ou a base do log, A, tanto no log como na função exponencial, é um valor que se encontra entre 0 e 1. A gente está analisando a questão da base. Como está a base? A base está entre 0 e 1. Então, é isso que acontece quando a gente coloca em simetria o gráfico da função exponencial ou quando a gente coloca o gráfico da função log. A função log dá como função simétrica a função exponencial e vice-versa. Vamos agora mostrar para vocês essa questão desse gráfico. Comparando os dois gráficos. Nós temos o gráfico da log y é igual a log de x na base A, o traço, que é justamente a bissetriz dos quadrantes ímpares, e aqui o gráfico da nossa função exponencial de base A maior do que 1. A base aqui também é A maior do que 1. Aqui do outro lado nós temos o gráfico da nossa função logarítmica, onde o valor de A está entre 0 e 1, o eixo de simetria, que é justamente a bissetriz dos quadrantes ímpares, e agora o gráfico da nossa função exponencial. Este gráfico da minha função exponencial, o valor de A, se encontra também entre 0 e 1. Bem, gente, aqui a gente termina nossa primeira parte dos estudos de log. Concluímos a primeira parte do estudo sobre a função logarítmica. Vamos agora para um próximo vídeo para ficarmos mais por dentro deste conteúdo tão fantástico e tão maravilhoso de estudar. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.